Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história como tentante. Então assim, em 2012 eu me casei, né, no dia 16 de novembro de 2012. E desde então eu e meu marido já combinávamos quando que a gente ia ter nosso primeiro filho. Então a gente combinou assim, vamos esperar uns 2 anos, né, pra aproveitar nosso casamento. Lá por 2014 a gente começa então a tentar engravidar. E assim foi. Passaram-se 2 anos, né? Daí, em março de 2014, eu parei de tomar o remédio. Só que eu, e acho que 90% das mulheres, pensa que vai parar de tomar o remédio e já vai engravidar. Só que infelizmente não foi assim. Então eu parei de tomar meu remédio em março de 2014, né? Parei de tomar por conta própria, assim, não fui no médico nem nada. Daí quando deu maio, junho mais ou menos, eu fui na minha primeira médica, foi onde tudo começou, né? Onde a batalha começou. Então cheguei lá, bem desesperada que eu sou. Daí falei pra ela, ai doutora, em março de 2014 parei de tomar um remédio, a gente já tá em junho e eu não consegui engravidar ainda. Daí ela até deu uma risadinha da minha cara e falou, calma Ana Paula, a gente só pode diagnosticar que o casal é infértil ou que tem algum problema de infertilidade depois de 1 ano. Fazem 3 meses que você parou de tomar o remédio, então tem um longo caminho pela frente ainda, né? E daí ela falou assim, olha, a única coisa que eu posso falar pra você é pra tomar o ácido fólico e esperar. Espera durante 1 ano. Se durante 1 ano você não conseguir engravidar naturalmente, daí sim você procura uma outra ajuda. E aí foi, daí comecei a tomar o ácido fólico, né? E esperamos esse 1 ano. Passaram-se 1 ano, chegou início de 2015 e nada de eu conseguir engravidar. Então daí eu conversei com meu marido e a gente já começou a pesquisar um médico. Eu moro aqui pertinho de Curitiba, uma cidade metropolitana de Curitiba, né? Então eu comecei a pesquisar, assim, médicos que trabalham com essa questão de infertilidade em Curitiba. Daí até que achei um, que diz ser o top dos tops dos médicos de Curitiba, assim, ele é muito bem conceituado, tudo. Então a gente foi nele. Chegamos lá na clínica dele, daí ele pediu o espermograma pro Rodrigo e pediu para eu começar o tratamento com Clomid. O Clomid é um indutor de ovulação. Então eu faria o tratamento com Clomid, daí faria a ultrassom seriada. Essa ultrassom seriada é para ver se o Clomid adiantou realmente, se ele estimulou a ovulação, se eu vou ovular naquele mês, né? Se vai eclodir algum óvulo e assim por diante. Então fui, daí eu fiz 2 ultrassons seriadas. A primeira tava para eclodir o óvulo, né? Então eu iria ovular. Na segunda eu tava ovulando já. Então quer dizer que comigo tava tudo certinho. Com o Rodrigo, ele olhou o espermograma dele e diagnosticou que os espermatozoides do Rodrigo, eles não fecundavam o óvulo porque eles não chegavam até lá. Eles morriam no meio do caminho, eles eram considerados espermatozoides fracos. Então não tinha condições mesmo, porque eles morriam, eles eram muito fraquinhos. Daí tá, eu fiz 2 meses, né? Depois dessa vez, ainda o doutor me indicou de novo o tratamento com Clomid. E ele me indicou também uma injeção, era uma injeção de Gonapeptil Daily, o nome da injeção, que é tomada na barriga, injetada na barriga. Daí fui também, fiz, esse também era pra poder eclodir o óvulo, né? Daí fui, fiz tudo certinho e nada da gente engravidar. Daí ele pediu outro espermograma pro Rodrigo, daí deu também, daí deu quantidade baixa e deu que eles eram fracos. Assim, tava bem ruinzinho o espermograma do Rodrigo. Daí ele olhou o espermograma e falou assim, olha, se vocês desejam mesmo ter filho, vocês só vão conseguir por método do bebê de proveta. Daí já comecei a chorar, né? Deu como, doutor? Dele é só bebê de proveta, você não vai conseguir engravidar naturalmente. Deu, tá, e quanto que custa pra fazer esse bebê de proveta, né? 22 mil. Daí eu, não dá. Daí, assim, meu chão caiu. Eu olhei pro Rodrigo e falei, não, deixa quieto e tal. Depois a gente conversando, daí a gente viu onde que o médico queria chegar, né? Que é muito mais fácil você pagar 22 mil e ele só fazer a fertilização lá do que ele ter que pesquisar, ter que ir a fundo, por que que ele tá assim, por que que ela tá assim, por que que não engravida. É muito mais trabalho pra ele vai ganhar bem menos, né? Não chegaria a 22 mil o nosso tratamento. Então a gente largou mão dele, falei, se esse é o melhor médico de Curitiba, estamos ferrados, né? Não vamos achar mais ninguém.
E daí daí o Rodrigo falou, daí eu comecei a pesquisar com as minhas amigas, e se elas tinham algum médico bom pra indicar, tal, até que eu cheguei no Dr. Alessandro. O Dr. Alessandro, assim, é um médico que eu indicaria de olhos fechados para qualquer pessoa. Eu pesquisei na internet, foi nesses grupos de mamães da internet, de gravidez que tem na internet, até que cheguei no Dr. Alessandro. Um médico maravilhoso, maravilhoso. É da clínica Conceber, em Curitiba. Eu indico ele para quem quiser, pode confiar nele de olhos fechados. Chegamos lá no Dr. Alessandro, a especialidade dele é infertilidade, né? Ele trabalha também com inseminação artificial, fertilização in vitro, tudo. Daí chegamos nele, eu achei que a primeira coisa que ele ia falar é isso, ia ver nossos exames e ia falar, tem que fazer inseminação, alguma coisa do tipo. Não, gente, ele nos surpreendeu, assim, de uma maneira que eu fiquei muito feliz. Eu vi aquela luzinha lá no fim do túnel. Então o doutor Alessandro falou assim, olha, Rodrigo, eu vou te indicar outro espermograma e vou pedir alguns exames. Ele pediu cerca de 30, 40, assim, exames de sangue para mim e para o Rodrigo. Ele queria ir bem a fundo, assim, ele queria investigar o que estava acontecendo, né? Que eu acho que é isso que o antigo médico deveria ter feito também, mas não fez. Mas enfim. Então fizemos todos esses exames de sangue, o Rodrigo fez novamente o espermograma e ele pediu para mim também fazer a esterossalpingografia. Esse exame, eles injetam um contraste, né? Eles me injetaram um contraste. Esse contraste, conforme esse contraste anda pelo meu corpo, corre assim pelo meu corpo, eles vão tirando os raios-x assim do meu corpo inteiro para ver a questão do abdômen, né? Para ver se tem alguma trompa obstruída, o que está impedindo, se tem alguma obstrução em alguma parte do meu corpo ali e tal. E esse líquido ele vai desobstruindo. É um exame meio chatinho de fazer, assim, mas muitas mulheres, depois que fizeram esse exame, já engravidaram, assim. Muitas que eu pesquisei não tinham engravidado até o momento, fizeram esse exame, a esterossalpingografia, e em seguida engravidaram. Então fui lá, fiz tudo e levamos o resultado pro médico, pro doutor Alessandro. Ele olhou todos os resultados, comigo tava tudo bem, pediu para fazer reposição de vitamina D, que era a única coisa que tava faltando. Só que ele falou assim que como Curitiba é uma cidade que não tem muito sol, a maioria da população curitibana sofre com falta de vitamina D no corpo. Então eu tô tomando até hoje esse remédio, é um comprimido por semana, toda sexta-feira eu tomo um. E o Rodrigo, ele viu que tinha alteração no exame, acho que era TSH, LSH, alguma coisa assim, que é a alteração da tireoide. E o espermograma dele também estava ruinzinho. Então ele pediu pro Rodrigo, marcou um endócrino pro Rodrigo, indicou um endócrino pro Rodrigo ir, né? Mas era pouca coisa, se não me engano o valor de referência era 5,5 lá da tireoide, e o do Rodrigo deu 6,8. É uma alteração mínima, assim, mas tinha, né? Daí ele foi no endócrino e o endócrino indicou um remédio pra ele, que ele toma até hoje, né? Pra melhorar a questão da tireoide. E o Rodrigo também começou a tomar o Vitergan zinco, que diz que a reposição de zinco para o homem também ajuda muito, o espermatozoide, né, na locomoção do espermatozoide, ajuda eles ficarem mais fortinhos, mais rápido e mais vivos, assim, mais quantidade viva. E daí o Rodrigo começou a tomar. Daí começou esse tratamento e tal. E depois de um tempinho também, ele começou a tomar um remédio que é para a circulação do sangue. Que assim, eu pulei uma parte, desculpa. O doutor pediu para ele fazer também o Doppler para ver se ele tinha varicocele. E foi diagnosticado uma pequena varicocele, assim, que daí quando ele foi no outro médico para ver se precisava cirurgia, ele falou que não precisava, porque era mínimo, e é a questão da circulação do sangue que causa varicocele, né? Então a mãe dele faz um tratamento para curar ferida na perna e o Rodrigo sempre leva a mãe dele nesse médico. Daí esse médico começou a contar a história de vida dele também, que a mulher dele fez tratamento, estava passando por tudo que eu estava passando. E a mulher dele conseguiu engravidar. E esse doutor falou que ele teve que tomar um remédio para circulação do sangue também, assim como o Rodrigo. E ele deu várias amostrinhas desse remédio de circulação pro Rodrigo. Falou, isso aqui vai te ajudar, porque eu tomei, minha mulher engravidou, vai, toma. Em seguida, pessoal,
adivinha o que aconteceu? Foi pouco tempinho depois, assim, o Rodrigo tava tomando esse remédio, fazia acho que uns 15 dias, mas o Vitergan Zinco e o remédio pra tireoide ele já tava tomando há algum tempinho. Adivinha o que aconteceu? Tcharam! Engravidei. Isso mesmo, chegou agosto de 2015 e enfim engravidei. E em seguida vocês vão ver toda a minha história da gravidez. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.